noite. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus? Você está aí para ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Você quer que Deus fale com você? O presbítero acabou de orar para que Deus fale aos nossos corações. Então que o seu e o meu coração esteja aberto, sempre para ouvir e ouvir da voz do Senhor. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 25. A gente vai ler só um verso desse capítulo. A gente vai ler o verso 13. Mateus 25, verso de número 13. Glória a Deus. Você achou? Você está aí? Glória a Deus. Vamos ler? Vou ler na minha tradução, tá bom? Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vou ler de novo. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Queridos, o capítulo 25 de Mateus, Jesus ele está continuando seu sermão escatológico, e ele vai começar o capítulo 25 falando de uma parábola muito conhecida, a parábola das virgens. Quantos já ouviram a parábola das virgens? Glória a Deus. E ele vai começar falando que o reino de Deus é semelhante a ele conta a história. Então, parábola é uma história, e Jesus ele começa contando essa história. Só que ele termina essa história com essa expressão: vigiai. Vigiai, pois não sabeis em que dia nem que hora ele iria vir. Então a gente não sabe nem que dia, nem que hora o Senhor vai voltar. Alguém aí sabe? Alguém sabe o dia, a hora? A palavra de Deus mesmo diz, a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Mas eu tenho uma pergunta para você nessa noite. E se fosse agora? E se Jesus voltasse hoje? E se fosse agora, irmão? Como é que ele acharia o seu coração? Como ele acharia aquilo que ele entregou nas suas mãos? Aquilo que ele te passou de responsabilidade nessa terra? Porque uma coisa a gente sabe que vai acontecer quando ele voltar. Todos nós iremos diante dele para prestar conta. Então eu vou repetir de novo. Eu não sei nem o dia, nem a hora. Mas se fosse agora, se fosse hoje, se fosse o nosso encontro real com o nosso Deus hoje, o que ele acharia nas nossas mãos? Qual é a maneira da conta que a gente entregaria a ele? Queria pensar com vocês um pouquinho sobre isso. Todos sabem que Jesus vai voltar. Desde pequeno, eu ouço essa expressão: Jesus vai voltar. Só que eu estou com alguns anos, e eu ouço desde pequeno, desde a idade dessas criancinhas que estavam aqui na frente. É assim ou não é? Então todo mundo que se converte, ou que está na igreja, ou que está andando por aí, já escutou de alguma maneira: olha, Jesus vai voltar.
E ele vai de verdade, irmão. Ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai voltar, e ele exigiu algo do meu coração, porque ele conta a parábola e ele vai falar que nesse encontro tem dois tipos de grupos ali: os prudentes e os insensatos. Todos estão de brancos, todos estão com vestimentas limpas, todas têm lamparina, todas escutam que ele vai voltar, mas nem todas estão totalmente preparadas. Então, a vigilância que está na parábola é sobre preparo. Então, eu preciso me preparar. Não tem nada que eu possa fazer que vai impedir de Jesus voltar. Não tem nada que qualquer pessoa pode fazer que vai frustrar os planos de Deus. Você tem dúvida disso? Deus não pode ser frustrado, irmão. Então, algo certo para mim e para você, não é um mito. Jesus vai voltar. E eu não preciso ficar preocupado qual é o dia e qual é a hora, mas eu tenho algo para me preocupar: como eu estou me portando, como está o meu coração, como está a minha vigilância diante disso que eu já sei, que a palavra afirma. Jesus vem, e ele vem de verdade. Ele fala no livro de Apocalipse que ele vem sem demora, que ele vem já já. E assim, muitos sinais se cumprindo, mostrando que já está bem próximo dele se encontrar com a sua igreja. Mas você e eu, estamos preparados? Ele encontraria a sua casa, o seu coração, a sua vida em preparação, ou você está distraído? Como que está a gente andando nesse mundo? Com o coração olhando para ele, sabendo que ele está vindo, ou distraído com tantas e tantas coisas? Queria ler um texto com vocês dessa promessa firme de Jesus. Está lá em João 14, verso 3, e diz assim: quando eu for, ele estava aqui ainda, irmão, ele está falando, quando eu for, eu vou lhes preparar lugar, e virei outra vez. Vou preparar lugar e vou vir outra vez. Quem está falando isso? O próprio Jesus. Ele não só está preparando um lugar de delícia, ele não só está preparando um lugar bom, ele não só está pensando em mim e você, mas ele está falando: olha, eu vou voltar de verdade. Eu já estou de volta. Já eu estou aí. Então vigie. Tenha vigilância. Então a promessa de Jesus é certa. Ele vem sem demora. Ele vem quando a gente não está esperando. As 5 lá não estavam, nem as outras 5, mas a postura mostra de quem estava mais preparado, mais atento, porque não tinha só óleo queimando, mas tinha óleo de reserva. Então as virgens mostram muito aquilo que é preparo para a gente. Então ele prometeu, ele já subiu. Jesus está onde agora, irmão? Opa, no céu. Glória a Deus por isso. Então ele não está mais pregado na cruz, ele não está mais lá no túmulo. Então ele morreu, ele ressuscitou e foi assunto aos céus, está lá prontinho. Para quê? Para vir buscar a sua, porque todas essas promessas que eu acabei de citar aqui se cumpriu. Qual que está faltando? Ele voltar. É assim ou não é? E aí, se você olhar para as promessas de Cristo, as promessas bíblicas, não tem nada sobre a primeira vinda de Cristo que não se cumpriu em Cristo. Nada. É tantas e tantas profecias cumpridas
que você se assusta com exatidão. E aí você acha que essa está demorando. Você acha que essa não vai acontecer. Ele vem. O texto bíblico vai falar: eu não sei nem o dia, eu não sei nem a hora, mas certamente ele vem sem demora. Então, o texto deixa claro que é muito rápido, mas também é muito demorado. É muito rápido, mas também é muito demorado. E o que eu faço nesse intervalo? Eu aguardo. Eu espero. Firme na promessa. Sim ou não? Sim ou não? Você está firme nessa promessa? Você está firme nessa esperança? Você está olhando para Ele sabendo: Senhor, vem, pode vir. Estou te esperando, estou preparado, estou vigilante, estou aqui gastando a vida fazendo aquilo que você pediu para me fazer. Estou olhando para o Senhor. Você está preparado, meu irmão? Se for hoje o encontro. E aí, o encontro com Cristo tem esse encontro da volta, mas tem o encontro do chamado individual também. Então, a pessoa pode morrer. E também já foi. Vai se encontrar. Então, qual é o tempo de preparo? Qual é o tempo da vigilância? Enquanto estamos aqui. Vivinho da Silva. Tem vida em você? Tem fôlego aí ainda? Tudo que tem fôlego, louve. Então tem fôlego aí? Então vai louvando ao Senhor. Vai caminhando em direção ao Senhor. E já já a gente está lá com o Senhor em Canaã. Glória a Deus. Ele prometeu, querido. Ele prometeu. Essa promessa é certa. E a gente só fica firme nessa promessa em fé. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Eu não posso ter dúvida nenhuma que vou me encontrar com o meu Senhor. Não pode haver dúvida no meu e no seu coração. Se eu partir agora, como é que está a minha vida para encontrar com o meu Senhor? Se eu partir agora, qual é o jeito da conta? Né? A gente gosta de fazer mais e menos, né? Então, eu erro é menos, eu acerto é mais, né? Como é que está a conta aí? Como é que está o jeito que eu estou pensando que vou encontrar? Queridos, e Ele tem esse propósito de vir te buscar. E Ele está ansioso para isso. Ele está desejoso. Porque Isaías vai falar que uma das coisas que está dentro do coração do Senhor agora é o dia da vingança do Senhor. É quando Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos pés dEle. Então o dia do Senhor está próximo e Ele está doido que aconteça. Mas Ele também não quer perder ninguém. Porque Ele falou que todos que fossem ao seu encontro, às suas mãos, Ele de maneira nenhuma iria lançar. Então Ele não vai perder ninguém. Ele não deseja perder ninguém. Então a minha postura precisa estar de acordo com a vontade do nosso Deus. Queria ler mais um texto com você, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Porque ao ouvir a promessa e o tempo ir passando, tem orientação bíblica para isso também, irmão. Pedro vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julgue demorada. Alguns podem estar aí no seu coração falando: está demorando. Está demorando. Mas o Senhor não tarda a sua promessa, mesmo que eu esteja achando que está demorando. Aí o texto vai falar assim: pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos
cheguem ao arrependimento. Então, quando você pensar na volta de Jesus e você tiver esse sentimento, não está chegou, está demorando. Lembra de Pedro falando? Lembra dele falando? Não é que está demorando, é que o Senhor quer que ninguém pereça. O Senhor é misericordioso, da mesma forma que Ele foi misericordioso conosco. Tem alguém ainda que precisa se arrepender. Então o seu coração não pode estar preso, achando, não chega, está demorando, não vai acontecer. Não, pense, o Senhor está sendo misericordioso. Então se eu posso fazer algo, é que eu posso buscar os outros que precisam se arrepender. Então, o texto de Mateus 24 vai falar que o fim vem, e quando o fim vem é porque o evangelho do reino está sendo pregado. Então, se tem algo que eu e você possa fazer para não sentir demora, é apressar. Porque na mesma carta Pedro vai falar, a gente também apressa a volta do Senhor. Então o Senhor é misericordioso, Ele não tarda a sua promessa, mas tem muita gente ainda que precisa ouvir do Evangelho. Tem muita gente ainda que precisa ouvir dessa verdade, que Ele vem sem demora, e Ele vem para julgar o mundo e fazer justiça. O Senhor é que vem fazer justiça. E aí, querido, o texto que a gente leu inicialmente vai falar assim, vigiem. Vigiem. Qual que é a função de alguém que está vigiando? É não estar distraído. A volta do Senhor tem muito vínculo com o escrito assim. Então tu vai ver muitos textos de muitas profecias falando que o Senhor vem como um ladrão. Quantos já ouviram essa expressão? Muitas vezes. Porque o ladrão vem de quê? Surpresa. E aí é surpresa para quem? Para quem não está vigiando. Mas para quem está vigiando, ele vai chegar de surpresa? Claro que não. Então se você está distraído, e aí vou usar um exemplo, né? Você está distraído no celular e tal, andando na rua, no Rio de Janeiro. Facinho. Facinho perder o celular. É fácil ou não é? Está distraído. O ladrão vem e faz assim, quando você vê, você não vê nem mais o ladrão, quanto mais o celular. É assim ou não é, irmão? Porque ele vem de surpresa. Agora, se você está vigiando, você está falando no telefone, mas está vigiando. Quando o ladrão vier dar o bote, que tu tira o bote, vai passar a mão, irmão. Não vai pegar, porque você estava vigiando. E aí talvez você não esteja nem falando, né? Que você vai olhar para o teu lado, para o outro, assim, esse ambiente aqui não é legal para falar no telefone, não. Vai botar no bolso, não vai falar nem no telefone. É assim ou não é? Então a pessoa que está vigilante, ela não vai dar oportunidade nenhuma para um ladrão. Porque Jesus vem como ladrão, e Tessalonicenses vai explicar bem isso para aqueles que não estão atentos. Para aqueles que não estão vigilantes. Porque os seus, ele está falando, vigiem, não se distraem. Queria ler mais um texto com você. Aí está em Mateus 24, verso 37, diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. Gente, você olha para esse texto, coisas comuns, sim ou não? Comer, beber, casar. Olha que bênção. Olha que bênção. Eles estavam fazendo de tudo. Tudo normal. E olha que no relato aqui a gente nem tem erro. Tem erro aqui? Comer nessa. Aí se comer demais vira gula, né? Mas não tem, talvez só escrito comer. Vamos usar só os termos comuns. Então comer, beber, coisas necessárias.
mas tinha alguém pregando justiça. Noé pregando justiça. Noé pregador de justiça. Mas as pessoas não estavam dando ouvido, estavam vivendo a sua vida comum. E o texto vai falar, até que Noé entrou na arca. Você vai esperar até que ele venha? Você está esperando até que ele venha? Mas como que é essa espera? Vivendo a sua vida comum, sem se importar com nada que ele falou? Comendo, bebendo, casando, com tantas preocupações. E a gente pode mudar aqui um pouquinho hoje. Viver a minha vida comum nas redes sociais. Viver a minha vida comum distraído com tantos e tantos afazeres. Viver a minha vida comum tendo que trabalhar em 2, 3, 4, 5, 6, 10 empregos. Vivendo a vida comum do dia a dia. E tudo que eu falei aqui são coisas importantes. O problema não está no viver a vida comum. É se isso está te distraindo. Se isso está tirando o teu foco. Se isso está tirando o teu coração daquilo que é importante. Porque se a gente ama o Senhor, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele vai fazer, tanto agora quanto nos próximos dias, é prioridade na minha vida. Então eu preciso viver uma forma que Deus não fique esquecido. Deus não pode estar esquecido na minha e na sua vida. Tem um relato bíblico. Jesus, ele ia com seus pais para o templo. E chegando lá no templo, ele estava lá falando com os doutores e tal. E seus pais vão embora. E esquecem Jesus lá no templo. E depois no caminho, de volta, lá no meio do caminho, eles lembram. E aí voltam desesperados, irmão. Porque esqueceram Jesus. Só que onde eles estavam? No templo. Então tá no templo. Está no templo. A gente está aqui no templo, tá? Não está? Você está no templo, irmão? Eu posso estar no templo aqui e não ser templo. Porque o mais importante é ser. Então eu posso estar andando num ambiente que parece que eu sou igreja. Dentro de umas 4 paredes mostrando que sou. E não ter Jesus. Jesus está esquecido. As promessas não estão mais vivas em mim. E eu só estou atrás dos meus próprios interesses. Então é um perigo. Eu preciso vigiar. E eu posso estar com muitos afazeres aqui. Sim ou não? Sim ou não? E aí mesmo assim, eu não estou escolhendo a boa parte. Queria lembrar um texto com vocês. Quantos lembram da história de Marta e Maria? As 2 irmãs. Então, Marta, ela está lá com visita na sua casa. E a visita era hiper, mega, ultra importante. Era apenas Jesus. Olha que benção, né? Jesus chegou na casa dela. E aí, as mulheres entendem bem disso. Chegou visita, quer receber bem. A casa pode estar suja? A casa pode estar suja? Pode ter louça na pia? Chegou visita, né? Ainda mais, imagina, a visita, ao porte da visita, Jesus, né? Então, aí o zelo ia aumentar, né? Marta estava fazendo alguma coisa errada, irmão? Fala aí, irmãs. Marta estava fazendo alguma coisa errada? Você faria algo de diferente daquilo? Você não ia arrumar as coisas? Você não ia fazer um bolinho? Ah, você não ia fazer um cafezinho? Fala aí, você não ia fazer? Para receber? E eu não ia? Ia, irmãs, eu tenho certeza. A gente ia fazer. A gente ia estar fazendo. Só que tem algo naquele texto.
tem uma repreensão de Jesus. Não era no que ela fez, é que ela se distraiu para fazer isso. E o texto vai falar que ela esqueceu da melhor parte. Então não é só o que a gente está fazendo. Então eu posso estar fazendo muita coisa, até mesmo aqui dentro, com foco em Jesus. E Ele está te repreendendo. Olha, está fazendo muita coisa e não está escolhendo a melhor parte. Vamos usar o exemplo do texto, né? Não está sentada aqui aos meus pés, que era o que Maria estava fazendo. Como é que está? Você está distraído, fazendo tudo aí na igreja? Sem focar em Jesus? Com a desculpa que está fazendo para Jesus? Como que está? Ou você está vigilante? Está fazendo tudo aquilo que é nas suas mãos para fazer, com zelo, cuidado, e mesmo assim escolhendo estar na melhor parte, dentro e fora do templo, dentro e fora da igreja. Não deixa que a louça, a arrumação da casa, o cuidado com as crianças, a ida e vinda de levar os filhos na escola, a ida e vinda do trabalho, o sair de um trabalho e ir para o outro, te roube da melhor parte. Ele está voltando. E Ele quer a gente com coração vigilante e não distraído. Então eu posso me distrair, mesmo com Jesus pertinho de mim. Aconteceu com Marta. Jesus estava lá, irmão. E Ele fala, olha, tinha algo maior, tinha uma boa parte para você viver ainda. Queria ler mais um texto que está lá em Jeremias 17, verso 9, texto conhecido. O profeta vai falar assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Então esse é o verso 9. Ele termina falando, quem pode entender o coração? Queridos, e o texto começa falando que ele é muito corrupto, esse coração, e ele é muito enganoso. E o texto responde no verso 10. Ele vai falar assim: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar cada um segundo os caminhos, segundo os frutos da sua ação. Queridos, o coração é enganoso, e ele pode tentar te enganar, mas ele não engana o Senhor, porque o Senhor é aquele que sonda o coração. Então eu posso tentar mostrar para um montão de pessoas, posso tentar enganar milhões de pessoas, mas o Senhor nunca vai ser enganado. O Senhor está sondando o nosso coração. Ele fala, eu sondo o coração e eu ainda olho e provo os pensamentos, as intenções desse coração. Esse coração que muitas das vezes está doido para se distrair do Senhor. E Ele está olhando aí, sondando eu e você, irmão. Os nossos corações, que Ele vai tentar nos enganar. Mas o Senhor, Ele está falando que Ele vai usar disso também. Porque é segundo as nossas intenções que Ele vai vir ver como a gente age. Por isso eu preciso vigiar. Então eu não posso confiar no meu coração. Antes, se eu não posso confiar no meu coração, eu confio em quê? Confie na palavra de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Então aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu, aquilo que gerou esperança no meu e no seu coração, é firme no Senhor.
E não deixe que os seus pensamentos, que o seu coração te distraia com outras coisas. Então aquilo que o Senhor promete, querido, é verdade. E eu pego e eu sigo como verdade. Então, é uma promessa vinda, eu preciso estar vigilante e não distraído, e eu preciso ter uma vida cristã de vigilância, não seguindo o meu coração. Como é que eu faço isso? Lucas vai dizer que eu preciso cingir os meus lombos e acender a minha candeia. A parábola vai falar que as virgens, elas tinham azeite nas suas lamparinas. Então estava acesa. Então eu não posso deixar morrer aquilo que foi aceso dentro de mim. Então eu preciso estar mantendo, fazendo a manutenção disso. E eu não posso culpar ninguém hoje que está responsável por tirar ou colocar mais lenha, porque isso é função do sacerdócio. E hoje, na nova aliança, a gente é a nação santa, o povo escolhido, o sacerdócio real. Então quem é responsável de fazer a manutenção do fogo? Eu. Quem é responsável de tirar a cinza? Eu. Eu não posso terceirizar isso, irmão. Então se a chama em você está apagando, não é o Espírito Santo que está perdendo a força, é você que não está deixando ele te acender. E Paulo vai explicar isso. Paulo vai falar: não extingue o Espírito, não apague o Espírito, não deixe apagar, querido, aquilo que o Espírito acendeu em você. Então eu preciso ter uma vida com os lombos prontos, tingidos, prontos a qualquer momento, e as lamparinas acesas. E o texto da parábola vai falar que não basta estar só acesa, mas precisa ter reserva. Então eu gasto e acumulo. Eu, da mesma forma que estou usando, tem mais sobrando. Então eu ilumino pessoas, mas não falta para mim, porque tem chama de Deus dentro de mim e de você. Mas só os que estão vigilantes. Os distraídos vai perder. Vai de verdade. Vai de verdade perder. 1 João vai falar que aqueles que estão esperando precisa ter uma vida em esperança nele, que purifica a si mesmo. Uma das funções do fogo, querido, é trazer purificação. Então, uma das coisas que acontece na volta de Cristo também é essa realidade do fogo. Paulo vai falar que o fogo vai passar e vai consumir aquilo que é madeira, aquilo que é feno e aquilo que é palha. Mas aquilo que é ouro, aquilo que é metal precioso, vai aprimorar. Fogo vai vir, querido. Vai ter mais intensidade desse fogo, mas é para aprimorar. Não é para sumir, porque o que é palha vai sumir, o que é madeira vai se consumir, mas aquilo que Deus está construindo dentro de você vai arder mais, vai brilhar mais, vai parecer mais puro, vai parecer mais brilhante. Você vai brilhar mais, meu irmão, se você for vigilante. Segunda Pedro vai falar que a gente que está aguardando a volta, a gente precisa procurar de um jeito que a gente seja achado nele, imaculado, irrepreensível e em paz. Está lá em 2 Pedro 3,14. Que eu preciso ser achado, ser encontrado por ele. O texto está falando da volta de Cristo mesmo. E ele vai usar essa expressão: imaculados, irrepreensíveis e em paz.
Então eu preciso ter uma vida cristã que vai mostrar que eu sou cristão, que estou de verdade aguardando o meu Senhor. Então eu preciso mostrar que eu tenho uma vida separada para Ele. É o que a gente chama de santidade. É aquilo que a gente chama de santidade, você lembra? O processo. Então, essa é a questão aí. Então, eu preciso ter uma vida santa, irmão. Irrepreensível. Que busca o Senhor todos os dias. Para que a chama não se apague. Para que eu não tenha mácula. Para que a minha roupagem não esteja suja. Mas como que limpa? Então é através da palavra. É através da busca, irmão. É através dele. É através da oração. Quanto tempo tem? Que você já não tem mais a intensidade de busca ao Senhor. Quanto tempo tem que você já não lavra as suas vestes no sangue do Cordeiro? Quanto tempo tem que você já não ora como orava? Você até ora, mas de repente você só ora para pedir, buscar os seus interesses. Oração é um diálogo e eu preciso ouvir aquilo que Deus tem, não só pedir. Então, aqueles que estão esperando o rei, não pode ter uma vida de súdito do mundo, mais. Porque aqueles que estão em Cristo já estão aguardando e já estão vivendo como se o rei já estivesse chegado. Então eu já estou me preparando. Então eu já estou colocando a minha melhor roupa. Porque o encontro com o rei, uma ilustração que é usada é o casamento. Então você não vai ver uma noiva bagunçada, descabelada, até fica, né, depois, né? Mas na hora do casamento, a maquiagem tem que estar impecável, o penteado tem que estar direito, a roupa tem que estar limpinha. Então, se eu vou me encontrar e eu não sei nem o dia nem a hora, quando que eu começo a arrumar o cabelo? Eu preciso ter a chama acesa que como se fosse agora, irmão. Como se fosse hoje, o meu encontro, o meu casamento. Então a minha vida já é irrepreensível agora. Porque tem muita gente que está falando, peraí, daqui a pouco eu aceito o Senhor. Peraí, vai demorar mais tantos anos para Ele vir. Dá tempo de eu consertar isso ou largar aquilo. Eu queria te lembrar que está faltando você encontrar de verdade com Ele. Porque se esses pensamentos passam pela tua cabeça é porque você ainda não conhece o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é santo. Ele é puro. Ele é digno de louvor. Ele é digno de honra. Ele é digno de exaltação. E todas as pessoas que se aproximam dele crê que ele está purificando a sua vida, que está transformando a sua vida, que está curando a sua vida, que está mudando a sua vida para esse encontro triunfal. E já começa a abandonar desde já qualquer coisa que possa impedir esse encontro. Porque o que você vai deixar na sua vida que vai atrapalhar esse encontro, meu irmão? Eu e você precisamos olhar e saber, estamos esperando, Senhor. Mas como Pedro fala no verso 12, mas queremos apressar a sua vida, a sua vinda. E se o que falta é eu buscar santificação, eu vou buscar. O que falta é buscar uma vida de oração, eu vou orar. O que falta é eu buscar mais da tua palavra, eu vou. Se o que falta é eu pregar mais a tua palavra, eu vou. Porque a realidade de nós são diferentes. De um é uma coisa, de outra é outra. As distrações são diferentes.
O momento da vida é diferente, mas a promessa está de pé e é para todos. Independente da fase, independente do momento da conversão, independente do momento que você vai se converter hoje, vai entregar sua vida para Ele hoje, a promessa é igual para todos. A promessa é igual para todos. Ele vem. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas se fosse agora. Se fosse agora, irmão. O tempo de se preparar é agora. O tempo de preparo é hoje. Então tem um texto em Hebreus que fala assim: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso. Então se hoje você ouvir a voz do Senhor, não deixa o seu coração duro, porque para os filhos dele tem uma promessa em Jeremias falando: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. O seu coração já é de carne, já é sensível à voz do Senhor. A Bíblia vai falar que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido para ouvir, querido, ouça o que o Espírito diz a... Da mesma forma que fechou a arca, a parábola vai falar que fechou também para aquele encontro. E não deu mais tempo. Elas até tentaram. Tentaram ou não tentaram? Você lembra da história? Porque elas tentaram. A primeira tentativa foi com as que estavam preparadas. Espera aí, dá um pouquinho para a gente. Te avisei. Te avisei que ele vinha. Te falei que ele estava vindo. Te falei. Então vamos lá correndo para tentar comprar. Não deu tempo. Porque o preparo está na antecipação aqui. A vigilância é agora. Quando ele chegar, não dá tempo. O verso 10 diz assim: e veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Fechou a porta. Você não pode falar que não foi avisado. Você não pode falar que, por mais que eu não sei o dia e a hora, tem uma contagem acontecendo. E ela é regressiva. É ou não é? Vai chegar o momento que vai acontecer. E o que vai acontecer? O esposo vai vir e vai buscar a gente. E aí eu preciso estar. Então não cabe eu ficar argumentando: não, amanhã eu me preparo. Não, amanhã eu volto a ler a Escritura. Não, amanhã eu volto a evangelizar. Não, amanhã eu volto a orar. Não, amanhã eu arranco isso aqui da minha vida. Amanhã eu... Cara, o tempo de buscar o Senhor é hoje. É agora. Porque você não sabe o dia que você vai encontrar com Ele. Pode ser daqui a pouquinho, meu irmão. Pode ser daqui a pouquinho, um encontro inesperado com o seu noivo. E Ele vai falar para você: vamos, entra, ou aparta-te. Porque o dia do encontro tem essas duas realidades. E o aparta-me, é interessante que as pessoas que estavam lá, elas têm um argumento bem forte. Tem ou não tem? Eu preguei, eu curei, eu fiz, eu aconteci. E olha que Jesus não falou que elas não fizeram, Isaías. Então elas fizeram. Fizeram ou não fizeram? Mas Jesus vai falar: eu não vos conheço. Olha,
Jesus não falou, vocês não fizeram nada disso. Não, Jesus falou, eu que não conheço vocês. Vocês fizeram tudo sem ter um relacionamento, sem ter uma intimidade comigo. Mas tem um outro grupo. Tem um outro grupo que não precisa argumentar nada. Ele fala assim, entra, benditos do meu Pai. Vamos para o gozo eterno. Não precisa argumentar nada. Por quê? Conhecem, se relacionam, têm intimidade, buscam intimidade com o seu Deus. Você está servindo ao Senhor? Você está perdoando? Você está amando? Você está se santificando? Se você está fazendo, você está vigilante. Tá ou não está? Se você está fazendo, você está vigilante. Você está se preparando para esse encontro. Tá ou não está? Se preparando. Mano, coloca aqui para mim. Hebreus 10, 37. Você pode ler? Você pode ler? Porque ainda um pouquinho de tempo. Falta quanto tempo? Falta muito tempo? Vamos de novo olhar. Um pouquinho. Isso te deixa preocupado ou te deixa animado? Isso anima o teu coração ou te deixou preocupado? Isso te deixa feliz? Te impulsiona a cantar mais uma vez, Maranata, ora vem Senhor, ou você, opa, peraí. Hã? Ou você identificou algo aí na sua vida, no seu coração, que precisa de mudança? Queria ler o último texto e a gente termina aqui. Lucas 21, verso 34 a 36. Então você pode acompanhar aí nas escrituras, na tua Bíblia. Vou esperar você esfolhar Lucas para a gente fechar. Lucas 21 é o mesmo sermão, tá? Então, o mesmo sermão escatológico falando. E ele vai falar assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm acontecido, e para que possa estar de pé na presença do Filho do Homem. Cuidado para que o seu coração não fique preso às preocupações desse mundo. Cuidado que a preocupação desse mundo te faça que você seja pego como se fosse uma armadilha. É a expressão que o Lucas usa, repentina, que te pegue de surpresa, que te pegue de uma maneira que você seja surpreendido. E a orientação final é que você precisa vigiar em todo tempo,
orando. Se tem algo que eu e você pode fazer, é orar, para não ser pego de surpresa, porque certamente Ele virá, certamente Ele vai voltar, certamente Ele vai vir te buscar, e Ele vai terminar falando assim, para que você e eu esteja de pé, na presença do Filho do Homem. Tem um texto que Lucas vai falar, ou é Mateus? Acho que é Mateus. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Tem fé na terra? Tem fé no teu coração? Tem fé no meu coração? A volta de Jesus, querido, é um alerta, e é um alerta urgente, para que eu possa ter a minha vida em consagração, dedicação, sem distração, sem estar enganado, sem estar dando ouvido, escolhendo a melhor parte, escolhendo o Senhor, para que Ele mesmo possa falar para mim e para você, tem um gozo, tem um céu inteiro para você viver na minha presença. Então pode entrar. Mas aqueles que rejeitam essa informação, rejeitam essa mensagem, essa boa notícia hoje, eu queria te lembrar, tem um inferno preparado para todos aqueles que não querem o Senhor. E nesse dia o julgamento vai ser, Ele vai separar as suas ovelhas dos bodes, e uns vão para o tormento eterno, mas outros vão para o gozo eterno. E a escolha é pessoal, querido. Eu não posso fazer a escolha para você, mas eu posso alertar você. O dia está próximo, como a gente leu em vários textos, e é repentino, é um momento que talvez você não esteja esperando. Então prepare o teu coração, não se deixe enganar, porque o dia do Senhor virá, e vem sem demora. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, então eu estou preparado agora para encontrar com o meu Criador. Que seja assim na minha e na sua vida. Muitos estarão lá nesse dia, glorificando, exaltando, bendizendo e glorificando o nosso Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao teu coração e você possa olhar para o Senhor e ter esperança na sua volta. Amém?